Estava chovendo quando Henrique, encharcado e ofegante, correu até a plataforma deserta da estação. Os últimos trens do dia haviam partido há horas, mas a tempestade o obrigara a procurar abrigo. Ele não planejava viajar, só queria se proteger da chuva. Mas então, algo estranho aconteceu. Um trem, que parecia materializar-se em meio à neblina, surgiu sem aviso na plataforma, soltando um assobio longo e fúnebre. As portas se abriram lentamente, como se convidassem Henrique a entrar. Algo dentro dele o impulsionou a aceitar o convite. Talvez fosse o cansaço ou a dor de um passado sombrio, mas ele entrou sem hesitar, procurando um banco para descansar. O vagão estava vazio e iluminado por uma luz fraca que tremeluzia, criando sombras que dançavam pelas paredes. Henrique suspirou e se acomodou, tentando ignorar a sensação de inquietação que se formava em seu peito. A sensação de que havia algo profundamente errado naquele trem começou a crescer enquanto ele se encolhia em um dos bancos. Depois de alguns minutos, percebeu que o trem não havia parado. Olhou pela janela e viu apenas escuridão, pontilhada por um cenário nebuloso que passava lentamente, como se o trem estivesse preso entre um sonho e a realidade. Não havia estações, nem sinais de vida. Apenas uma estrada infindável, perdida na escuridão da noite. Henrique fechou os olhos, tentando acalmar-se. Ele não sabia exatamente por que estava ali, mas havia algo mais profundo, algo que ele evitava encarar. Ao abrir os olhos novamente, percebeu que o vagão já não estava vazio. Ao seu lado, uma figura estava sentada, vestida com roupas escuras e um olhar vago, perdido em algum ponto distante. Henrique sentiu um arrepio correr pela espinha. Ele tentou se afastar, mas a figura se virou lentamente, com um sorriso frio e vazio. "Este é o trem das almas perdidas", murmurou a figura, como se soubesse exatamente o que Henrique estava pensando. Henrique sentiu um nó na garganta. Almas perdidas? O homem ao lado apenas assentiu e seu olhar ficou distante outra vez. Todos nós temos algo que nos prende a este lugar. Um arrependimento, uma dor que nunca deixamos para trás. E como se fosse feito de névoa, a figura desapareceu, deixando apenas uma sombra sobre o banco onde estivera sentado. O trem continuava a se mover, e Henrique sentia que o ar dentro do vagão ficava cada vez mais frio. Ele olhou ao redor e percebeu que mais pessoas haviam aparecido no trem. Havia uma mulher com olhos tristes e inchados, segurando uma foto desbotada. Um homem idoso com as mãos trêmulas, fitando o vazio. E uma criança com um brinquedo desgastado, balançando-o de um lado para outro, com um olhar ausente. Cada um deles parecia preso em um ciclo próprio, revivendo um momento particular, mergulhados em seus pensamentos e arrependimentos. Henrique tentou falar com a mulher, mas ela apenas balançou a cabeça, continuando a encarar a foto. Sua expressão era de desespero, e o rosto de um homem sorridente na foto parecia zombar da sua dor. De repente, Henrique sentiu uma presença ao seu lado. Olhou e viu um velho amigo, Felipe, que ele não via há anos. Felipe havia sido seu parceiro de negócios, até que um acidente fatal o levou, deixando Henrique cheio de culpa. "Você está aqui também?" perguntou Henrique, incrédulo, a voz embargada pela surpresa e dor. "Estou, Henrique. Há muito tempo. Este trem é o nosso purgatório. Somos prisioneiros de nossos arrependimentos, presos em uma viagem sem fim entre o mundo dos vivos e o dos mortos." Henrique sentiu um arrepio profundo. "Eu não posso ficar aqui. Eu preciso sair!" Felipe riu, mas era uma risada amarga, cheia de tristeza. "Para sair, você precisa enfrentar aquilo que te trouxe para cá, a dor e o arrependimento que o impedem de seguir em frente." A mente de Henrique voltou ao passado, ao dia do acidente. Ele e Felipe estavam em uma situação difícil no trabalho, e Henrique havia feito uma escolha errada, uma decisão precipitada que colocou Felipe em risco.
Desde então, aquele arrependimento o consumia, o deixava acordado durante a noite, a culpa o corroía por dentro. O que você fez está feito, continuou Felipe com um olhar severo. Mas não é tarde demais para deixar essa dor para trás. Encare o que você fez, aceite as consequências. Só assim você poderá sair deste trem. Henrique sentiu uma onda de desespero. A culpa e o arrependimento o prendiam ali, como uma âncora que o impedia de avançar. Ele fechou os olhos, tentando buscar dentro de si a força necessária para enfrentar aquele passado sombrio. Quando abriu os olhos, Felipe havia desaparecido. No entanto, Henrique ainda sentia sua presença, como uma sombra persistente ao seu redor. Ele percebeu que a única maneira de sair daquele trem era confrontar o seu maior medo, o seu maior erro. Ele levantou-se e começou a andar pelo vagão, sentindo o peso de cada passo, como se cada metro percorrido fosse uma nova oportunidade de redenção. No próximo vagão, encontrou um espelho sujo e quebrado. Ao olhar seu reflexo, viu não apenas a si mesmo, mas também todas as pessoas que já havia prejudicado. As imagens eram distorcidas, confusas, mas nítidas o suficiente para relembrar cada rosto, cada história. Ele estendeu a mão tentando tocar o espelho, mas o reflexo se quebrou e ele viu o rosto de Felipe mais uma vez, com o mesmo olhar de acusação. Henrique caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele estava ali, sozinho, enfrentando o peso de seus próprios pecados, sentindo-se esmagado pela culpa e pelo arrependimento. Mas naquele momento de dor, ele finalmente entendeu. O perdão não viria de ninguém, a não ser dele próprio. Respirando fundo, ele levantou-se e olhou para o espelho quebrado mais uma vez, desta vez com determinação. Eu errei, sussurrou, como se estivesse se confessando. Mas eu me perdoo. Eu aceito o que fiz. Ao dizer essas palavras, sentiu uma leveza invadir seu corpo, e o trem começou a desacelerar. As luzes, antes fracas e trêmulas, começaram a brilhar com mais intensidade, e as figuras que antes estavam perdidas no vagão começaram a desaparecer uma a uma, deixando apenas sombras em seu lugar. O trem parou. As portas se abriram e, pela primeira vez, Henrique viu uma plataforma iluminada e cheia de vida. Ele deu um passo para fora, sentindo o peso da culpa se dissipar, como se estivesse finalmente livre de um fardo que carregara por tanto tempo. Atrás dele, o trem desapareceu lentamente na névoa, levando embora as almas daqueles que ainda precisavam encontrar sua redenção. Henrique permaneceu na plataforma, respirando o ar fresco e renovado, sentindo-se livre pela primeira vez em anos. Mas, em algum lugar ao longe, o som de um trem ecoou novamente, como um lembrete de que as almas perdidas sempre têm um lugar para vagar, até que estejam prontas para encontrar a paz.